Olá, gente, muito bom dia a todos. Feliz também de estar aqui mais um dia. É muito interessante, né? Porque a cidadania ela denota a necessidade de nós termos vida social. Deus nos fez para viver em sociedade. E o livro dos Espíritos é interessante porque os Espíritos respondem a Kardec quando ele vai organizar as questões sobre lei de sociedade, que para o Espiritismo é uma das leis morais, dizendo que a nossa capacidade de falar, de concatenar raciocínios, são também instrumentos para que nós possamos viver de uma forma social mais humana, mais preocupados uns em relação aos outros. E enquanto Thaís falava do apóstolo Paulo, eu fiz uma viagem no tempo, né? Fui até o cristianismo primitivo e me recordei, porque às vezes, como Cida traz, a gente vê alguma dificuldade, né, em enxergar as nossas ações pautadas no nosso modelo crístico, né? Mas quando a gente olha para a igreja cristã primitiva, a gente tem ali uma formação de homens imperfeitos como nós somos. Então, talvez pensar na igreja cristã primitiva, ela nos dê melhores subsídios para que a gente tenha coragem, perseverança, de viver de uma forma mais solidária, mais fraterna, não obstante todas as dificuldades que a gente sabe que surgem nos relacionamentos, principalmente quando a gente sai do círculo familiar e vai para o contexto social mais amplo, em que a gente está mergulhado num caldo de cultura diferente, abordagens políticas, né, convicções religiosas distintas. Então, quanto mais aumenta, digamos assim, a diversidade da subjetividade, mais desafiador se torna esse exercício cidadão e mais necessário. Alguém comentou no chat que graças, né, a estes respeitos, a este respeito aos direitos e deveres, é que a vida em sociedade é possível. Então, lá na Igreja Cristã Primitiva, no livro de Atos, no capítulo 2, no finalzinho, versículos 42 a 47, Lucas vai escrever: E eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, e criam que estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e os seus bens, repartiam com todos e davam segundo a necessidade de cada um. É aquele conceito não de igualdade, mas de equidade, dar conforme a necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus todos os dias. Às vezes a gente esquece que louvar a Deus todos os dias é também exercício de cidadania e não necessariamente ficar dentro de um templo religioso, seja no candomblé, seja no espiritismo, seja na igreja católica. Louvar a Deus acima de tudo e todos os dias é louvar a criação. E todos nós, criados à imagem e semelhança divina, fomos chamados a bem conviver. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos vão falar que a nossa necessidade de conviver em sociedade nos traz obrigações, de respeitar o direito dos nossos semelhantes, como gostaríamos que os nossos fossem respeitados, né? E um exemplo muito simples disso é o voto. Nós temos a condição de escolher os nossos representantes. E será que a gente, no exercício de cidadania, coloca os interesses coletivos acima dos interesses pessoais? Ou ainda escolhemos aqueles que achamos que podem nos beneficiar especialmente em relação à nossa casta social, em relação às afinidades em comum, ou será que nós pensamos no todo? Desde a Grécia Antiga, os homens costumavam se reunir em um ambiente público chamado de ágora, que era a praça pública, para resolver questões em prol do interesse de todos. Essas assembleias, elas tomavam decisões após debates e questionamentos. O palco mudou, mas a democracia, ela continua, é uma conquista da nossa sociedade. E será que a gente tem usado isso em prol da nossa felicidade e da felicidade dos outros? Jesus fez isso, né? A figura de Jesus, não obstante mestre, era tangível, acessível, alcançável. Quem quisesse procurá-lo, saberia onde encontrá-lo. Jesus preocupava-se em repartir conhecimento, preocupava-se com as necessidades humanas. Entrou na chamada vida pública
pronto para servir e não para ser servido. Não se favorecia, entre aspas, do seu cargo divino para obter privilégios para si ou para os seus apóstolos. Pelo contrário, ele não fez nenhum tipo de cerceamento, do tipo, para os meus discípulos tudo, para aqueles que não quiserem me seguir nada. Ele convidava a todos e tratava a todos com equidade, estimulando e preparando os seus discípulos para os desafios por vindouros, mas jamais se favorecendo de poderes transitórios, cargos, favores, nem prometendo esse tipo de benefício àqueles que quisessem segui-lo. Pelo contrário, um dos levitas que se aproximou certa vez dele, que talvez ali, querendo saber o que ele ganharia sendo discípulo de Jesus, ele diz: as aves têm ninhos, as raposas têm covis onde se esconder, têm tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então a gente pode dizer, entre aspas, que Jesus era um grande político. Político no sentido da polis grega, conforme o sentido socrático. Ele era um homem público que lidava muito bem com a coisa pública, a coisa divina. Thaís traz essa dupla cidadania que o apóstolo Paulo se refere, material e espiritual. Nós, por enquanto, na vida material, estamos também lidando com a coisa pública, que é uma oferta que o Pai nos dá para que nós possamos crescer e não nos apropriar indebitamente, porque nós não temos nada de nosso, nem o nosso corpo. A gente vai deixar o nosso corpo no túmulo. Tudo que é nosso são as conquistas em espírito que a gente consegue desenvolver com base no nosso sacrifício. Tudo mais foi nos dado por empréstimo. Somos usufrutuários. É por isso que o Cristo não manipulava nem sugestionava quem quer que fosse. Convidava a construção do reino de Deus sem favoritismo, sendo ali, portanto, o símbolo do verdadeiro homem de bem. No Espiritismo, Kardec nos explica que o homem de bem é aquele que pratica toda a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Olha que desafio. Porque as leis humanas são importantíssimas para que a gente possa preservar o respeito mínimo ao diferente, ao contraditório, tentando incluir a todos nesse grande roldão cultural e social que a gente vive. Mas a lei de justiça, amor e caridade é muito maior do que a lei humana. Ela percebe aspectos, por exemplo, como a piedade e a misericórdia. Então, aquele que se diz homem de bem ou quer lutar para sê-lo, que a gente poderia também chamar de um bom cidadão, é o que se interroga a própria consciência sobre os atos realizados. Se pergunta se não violou essa lei em algum momento da sua história, se não fez mal quando poderia fazer o bem, e se ninguém tem o que se lamentar dele. É aquele que prova que todos os seus atos, e não apenas as palavras, são uma prática da lei divina, porque nós todos somos filhos de Deus. E há uma diferença entre servos e filhos. O servo, ele pode não saber da vontade do seu Senhor. Tem um compromisso de trabalho, de servidão, até de escravidão. Mas o filho, ele se apropria da herança. Ele participa da construção desse reino divino porque se vê fazendo parte e enxerga o outro também fazendo parte desse processo. Então, que nós possamos ter muita humildade para olhar a nós mesmos e aos outros como fazendo parte de um grupo social onde deve viger o amor. Muita paz a todos.